Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, lindonas. Tudo bem com vocês? Estão sendo passadas a limpo? O dia inteiro, hein? Como a gente fala aqui em Minas, dintirim. O dia inteirinho diante de Deus. Oh, coisa boa, né? Glória a Deus. Eu decido edificar, é o nome dessa conferência. Eu decido edificar. Edificar é construir. Para quem estamos construindo? Será que nós estamos construindo para nós mesmas? Será que nós estamos construindo para os nossos filhos? Será que nós estamos construindo dentro do grande projeto de Deus, pelo reino, para o reino? Vamos começar esse tempo juntas com essas perguntas. Esses dias em que nós temos vivido uma pandemia, tanta gente está com o coração acelerado e a mente adoentada. A pandemia não causou a crise, a pandemia trouxe à tona. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não percebe o que está errado. Ou o que está precisando de ser afinado, o que está precisando de ser trabalhado. E aí, de repente, todo mundo volta para casa, meio a contragosto, o comércio fecha, algumas pessoas perderam os empregos, e voltamos para casa. E as notícias começam a chegar. Nunca houve tantos divórcios igual está havendo agora, tanta crise nos casais. Não, a crise estava lá, não foi a pandemia que causou o divórcio, mas a convivência trouxe à tona problemas que a gente não queria discutir, não queria encarar. Muita gente acha no trabalho, na carreira, até mesmo na igreja, uma fuga para não encarar de frente aquelas coisas que Deus quer restaurar, que Deus quer curar, ter aquelas conversas desconfortáveis, ter aquele olho no olho, ter humildade para pedir perdão, para reconhecer os próprios erros, dizer eu falhei aqui, vamos construir junto, vamos seguir em frente. E essa pandemia está sendo uma oportunidade para a gente repensar muitas coisas e deixar Deus alinhar. E uma das coisas que a gente pode se perguntar é o que nós estamos edificando, o que nós estamos construindo. Tem uma música da Ludmilla Ferber que não se tornou muito conhecida, mas eu gosto muito dela. Ela diz assim, mais ou menos assim, não sei se eu vou lembrar tudo, mas ela diz mais ou menos assim: você vive para os seus sonhos, você vive para você, e os teus sonhos te afastam de quem mais ama você. É preciso ter cuidado enquanto é tempo, pois o próprio tempo um dia mostrará, provará. Se é ouro, prata, pedra preciosa ou é palha, muita coisa que se diz ter feito em nome do Senhor. É preciso abrir os olhos, sobretudo o coração, para não se perder de vez de Deus, para não perder a unção. Hoje é tempo de reconstruir o altar de comunhão com Deus, para poder ouvir a sua voz e discernir o que Ele diz, o que Ele quer, aonde ir. Hoje é tempo de se humilhar, de se arrepender, se quebrantar, para poder ouvir a sua voz e finalmente inaugurar um novo tempo. É isso. O Senhor quer inaugurar um novo tempo. Ele não perdeu o controle, a soberania dele não desbotou.
O trono dele não foi abalado. Deus não está disputando poder com Satanás. Deus é criador, Satanás é criatura. Então, se nós estamos passando por uma pandemia, Deus está chacoalhando tudo e Ele quer nos realinhar. Ele quer passar o prumo e realmente provar as motivações do nosso coração. E aquilo que muita coisa é palha, tem que ser queimado, vai ser queimado. Tem que ser. Para poder a gente inaugurar um novo tempo. Nós estamos, eu creio, em pleno cumprimento de profecias. E como é que nós vamos chegar do outro lado? Ai, estou doida, Helena, para ficar livre dessa máscara. Estou doida para voltar tudo normal. E quem te garante que vai voltar? E quem te garante que não vai engatar uma coisa atrás da outra, até que ele venha? Ei, Helena, misericórdia, não me apavora não. Não se apavora, ser forte e corajoso. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. É tempo de um grande avivamento. E a gente sabe que avivamento começa com arrependimento, convicção e arrependimento de pecados. Então Deus tem que nos desintoxicar de uma vida que a gente estava levando. Parecia que era para Deus. Parecia que era fruto. E uma crise como essa revela realmente o que era ouro, pedra preciosa ou o que era palha. Descobriu a sua palha? Eu descobri um bocado de palha na minha vida. Então valeu, está valendo. Deus quer nos aperfeiçoar. Amém? Mulheres fortes e confiantes. É o tema que me foi dado. Fortes e confiantes. Quando a gente fala em forte e confiante, a gente já lembra de Josué. Né? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Mas eu queria trazer para vocês, nesse primeiro momento, a gente vai ter 2 momentos. Eu queria trazer para você o texto que está em Êxodo capítulo 1. Você pode abrir? Êxodo capítulo 1. Nós vamos ler desde o primeiro versículo. Fique atento comigo que o texto é um pouquinho extenso, é o capítulo todo que a gente vai ler, e eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. O texto diz assim: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos.
Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Senhor, essa é a tua palavra e nós te pedimos nessa tarde que o Senhor, pelo teu poder, convence-nos daquilo que precisamos ser convencidas. Que a tua palavra em nós produza um efeito que só o Senhor pode fazer. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, convence-nos, muda a nossa mentalidade para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Duas mulheres, Sifrá e Puá. Duas parteiras. Aquelas que facilitam a vida. Aquelas que são facilitadoras da vida. É isso que a parteira faz. A natureza faz o seu trabalho, mas é tão precioso quando tem ali uma parteira socorrendo, amparando, facilitando. As parteiras, elas têm as técnicas certas para facilitar o trabalho de parto. Sifrá e Puá, pelo que tudo indica, pelos comentaristas bíblicos e pelos estudiosos, elas não eram hebreias, elas eram egípcias, mas trabalhavam junto às hebreias. Sifrá significa claro como o dia, e Puá significa, o nome significa esplêndida, maravilhosa. Olha que coisa interessante. Clareza como o dia. Nós somos do dia, nós somos da luz, não é isso? Nós não somos das trevas, nós somos da luz, nós somos filhas da luz, amém? E esplêndidas e maravilhosas, olha aí, nós somos Sifrá e Puá, somos filhas do Eterno, feitas esplêndidas, maravilhosas e filhas da luz em Cristo Jesus, amém? O interessante aqui, o que eu queria chamar a atenção de vocês, é que havia um sistema governamental abusivo sobre os hebreus. O povo foi para o Egito por causa da fome na terra. José foi levado ao Egito, acidentalmente, circunstancialmente, foi preso, revelou os sonhos, e você já conhece a história, se tornou governador, se tornou o braço direito, o segundo homem em poder e autoridade no Egito, só sendo superior a ele, próprio faraó. E o faraó confiava em José, e a fome continuou na terra de Canaã, e José manda buscar toda a sua família, seus irmãos, seus pais, seu pai, vem habitar com ele no Egito. E assim o povo sai da terra que Deus tinha dado a eles e vem por necessidade para habitar no Egito, e ali eles habitaram com todo conforto, com toda liberdade. Faraó dá para eles uma terra específica onde eles poderiam pastorear o seu rebanho, e ali eles se tornaram numerosos. Só que aquela fase passou, aquela fase de abundância, aquela fase de conforto, aquela fase de comodidade, aquela fase onde eles eram queridos, bem-vindos. E o que era doce ficou amargo. De repente eles eram ali no Egito, os parentes de José, o segundo no Egito, então todo mundo abaixava a cabeça para eles. Mas de repente de senhores eles se tornam escravos. De um povo respeitado por terem ligação com o governador do Egito, toda aquela geração passou, toda aquela geração morreu, e a sua descendência começa então a experimentar severa escravidão. Uma coisa que a gente tem que entender: sua vida está boa? Tá? Glória a Deus, né? Vai passar.
Sua vida está ruim? Está uma fase difícil aí? Está duro? Fica tranquila, vai passar também. Porque é isso que a vida é, gente, ela é cíclica. E Deus permite que essa vida seja cíclica, porque nesses ciclos Ele vai nos treinando, Ele vai nos aperfeiçoando, se a gente fica só deitado eternamente em berço esplêndido, se a gente fica só na maciota, se a gente fica só em pastos verdejantes, a gente começa a engordar, ficar preguiçoso, mal agradecido, achando que Deus ainda está faltando isso, está faltando aquilo. A gente começa a falar, Deus, mas para ser perfeito tinha que ser isso. Você já notou isso? Quanto mais um filho tem, mais ele reclama? Às vezes a gente entra em lugares e conhece crianças que se alegram com um brinquedo usado. Elas abrem o presente, é um brinquedo usado, outra criança já brincou. E ela olha para aquele presente como se fosse a melhor coisa do mundo. Existem crianças que ainda brincam com bagos de milho, com espigas de milho. Fazem bonecas das espigas de milho. Lá na Angola é assim. Quantas meninas brincam com as espigas de milho. Não tem uma boneca para brincar. Mas tem uma alegria, um contentamento. Então, Deus permite sim que a gente passe, que a gente suba a montanha e que depois a gente volte para o vale, porque é nesse processo que nós vamos sendo aperfeiçoados. Por isso que o apóstolo Paulo alcançou esse lugar, ele falou assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu posso ter abundância e eu posso padecer necessidade, eu posso passar fome, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é comunhão e intimidade com Deus. E, gente, desculpa, mas a palavra de Deus é que diz, não sou eu, não é a minha opinião pessoal. A palavra de Deus diz que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. E se você já viveu aí pelo menos uns 30 anos da sua vida, você sabe que é exatamente isso. A época que você mais aprendeu, que você mais cresceu, que você mais foi treinada, que você mais aguentou segurar o toco, foi nos tempos ruins. É ou não é? Deus não desperdiça nada. A grande beleza de pertencer ao Senhor é essa, que nada ficará infrutífero, nem o vale, nem o alto da montanha. E esse povo, o povo de Deus, o povo que Deus havia fundado, já pensando lá na frente, no plano de salvação. Deus havia chamado Abraão, já projetando Jesus, o Messias. Por isso que se alguém te disser assim, que o Antigo Testamento é passado, que hoje é só o Novo Testamento, gente, isso não é verdade, tá? A Bíblia inteira, ela é a palavra de Deus e nós cremos na inerrância, na verdade das Escrituras Sagradas. Quando Jesus mencionava as Escrituras, ele estava falando do Pentateuco, a Torá, dos profetas e dos livros históricos, ok? Ele não estava falando do Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito, enquanto ele e o apóstolo Paulo apontavam para as Escrituras como a palavra de Deus, ok? Então, se alguém tentar falar para você que hoje é só o Novo Testamento, que o Antigo Testamento já não vale nada que está lá, que Jesus já cumpriu e não está valendo, é uma interpretação equivocada, no mínimo, ok? A palavra de Deus, ela toda se confirma. O Antigo Testamento profetiza, o Novo Testamento cumpre. É a bendita palavra de Deus. Ok? E aí, a gente se depara com essa situação aqui. O povo estava lá. Era um povo escolhido de Deus? Era. Era o povo fundado de onde viria o Messias? Era. Mas estava sofrendo opressão, estava escravizado no Egito. Deus estava preparando Moisés, né? Já estava projetando Moisés. Tão interessante que logo depois disso você vira a página e você vai vendo Joquebede colocando o bebê que era para ser morto no cesto. E Deus leva Moisés para onde? Para dentro da estrutura do Egito, para dentro da casa de Faraó. Tinha que ser um cara que conhecia para conversar com o Faraó.
E Deus não usa Moisés apenas para libertar o povo dele do Egito. Deus usa Moisés e as 10 pragas para executar juízo sobre os deuses do Egito. Deus não dá ponto sem nó. E nesse processo, ele levantou Joquebede, a mãe, para pôr aquele betume no cestinho e livrar aquela criança do extermínio. Mas antes disso, ele levanta essas 2 parteiras. Essas 2 parteiras, gente, não eram do povo de Israel. Pelo menos, não pelo que entendem os estudiosos. E essas 2 parteiras ousaram desobedecer um sistema corrupto, abusivo, escravocrata. Elas ousaram barrar a ganância e o abuso de Faraó. Com o quê? Elas fizeram uma revolução? Não. Elas desafiaram o Faraó com a faca no pescoço dele? Não. Elas simplesmente não se deixaram dominar pelo pensamento de morte de Faraó. Pelo pensamento de extermínio de Faraó. Elas não concordaram com um sistema de morte. E é aqui que eu queria chegar com vocês. Somos mulheres, feitas de uma maneira especial. Deus cria a mulher para ela se tornar solucionadora de problemas. Ezer significa auxiliadora. E a gente escuta isso na nossa língua mãe, no português, e a gente acredita que é auxiliadora de 2ª categoria. Igual auxiliar de escritório, auxiliar de serviços gerais. Não, eu quero ser cabeça. Né? Sabe de nada. Essa palavra auxiliadora, no hebraico, ela é usada para definir a mulher, mas ela é usada também para definir o próprio Deus 16 vezes no Antigo Testamento. E a outra vez que ela é empregada é para falar de poderio e de auxílio militar, o poder de um exército. Então, você entende que não é de 2ª categoria? Quando Deus fala que te chamou, que te desenhou, antes dele te criar, antes dele criar a mulher e soprar vida na mulher, através do homem, ele fala: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu vou fazer uma mulher porque ela vai ser solucionadora de problemas. A mesma palavra que define o próprio Deus. Auxílio, bem, socorro na hora da angústia. Auxílio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. As mesmas palavras, uma para definir Deus, outra define a mulher. Então nós somos criadas para interrompermos os processos de abuso, os pensamentos de morte, o assassinato de crianças. Mas nós estamos debaixo de um sistema que tem feito de nós coitadinhas. A gente pensa só na gente, na nossa vitória pessoal. Que eu quero um marido, Helena. Está solteira? Dê graças a Deus. Sou casada, bem casada, casaria de novo, é o homem da minha vida. Mas se eu fosse solteira, com a cabeça que eu tenho hoje, eu vou te falar, não ia estar chorando por aí não. Eu ia estar aí na luta, entrando em lugares que hoje eu não posso entrar por ser casada, fazendo coisas que hoje eu ainda não posso fazer porque eu sou casada. E tenho a responsabilidade com o marido e com filhos. Você é solteira? Livre, leve e solta. Então você pode ir em lugares e fazer coisas que eu não posso. Então para com esse, ai meu Deus, eu não casei. Olha, melhor você estar solteiro do que casado com um empiastro, com um enviado do cão. Agora, se você já está casada com um enviado do cão, eu quero te dizer, Deus tem uma missão para você também. Deus quer pegar esse aí, e vai pegar através da sua vida. Então, seja você mãe, seja você casada, seja você mãe solteira, seja você divorciada, seja você solteira, não é o rótulo que te define. É quem você serve que te define. Para que você está aqui? Qual é o seu alvo? E onde você pode ser solução hoje?
Se você pode ser a solução na sua família, seja a resposta na sua família. Gente, mas hoje o sistema está tratando a gente e fazendo da gente parte do problema e não parte da solução. Aí você vai escutar as mulheres, a culpa é sempre do outro. A culpa é do outro, o fulano é culpado. Estamos tendo que ensinar Krav Maga para a mulherada aí, para derrubar o bandido. Por quê? Porque faltou uma mulher na vida desse cara que está estuprando aí, para dizer para ele como é que se trata uma mulher. Fala muito em empoderamento feminino. Empoderamento feminino é eu poder criar a próxima geração de homens. Isso é empoderamento feminino. Eu ensinar um menino como é que ele vai tratar a irmã dele, como é que ele vai tratar a filha da vizinha, como é que ele vai tratar a mãe dele. Isso é empoderamento. Formarmos uma geração de homens cheios do Espírito Santo e da visão de Deus. Homens que protegem, homens que cuidam, homens que promovem, homens que não competem, porque não precisam competir, porque eles são homens. Deus não fez os gêneros para a gente ficar disputando poder um com o outro. Deus criou homem e mulher para um ajudar o outro, para um fortalecer o outro. Um tem alguma coisa que o outro não tem. Então os dois são como uma equipe. E numa equipe, um não derruba o outro, um não dá rasteira no outro. Um não chega a cara, o dedo na cara do outro. Um não abusa do outro, um não bate no outro. Ambos se fortalecem e vamos junto. Nós somos um time. Essas duas mulheres usaram o que elas tinham, o poder de dizer não. Não, nós não vamos matar os bebês. Era mais cômodo para elas terminar com aquilo e falar, não, nós obedecemos. Dá que o faraó descobre e manda matar a gente, vai dar ruim, então vamos obedecer que é melhor. Não, mas isso está injusto, isso não pode, isso é assassinato. Não, vamos embora. Hoje está acontecendo coisa muito pior aí através do aborto. Muito pior. Eu assisti um filme recentemente, O Milagre da Vida. Meu Deus. Se você não assistiu, eu te recomendo, busca assistir esse filme. A gente tem que se posicionar. E a gente tem que olhar para o futuro como a mulher de Provérbios, rindo do dia futuro. Por quê? Porque hoje nós estamos fazendo o que devemos fazer. Quem está hoje fazendo o que deve fazer não teme pelo dia futuro. Eu não estou preocupada quando que essa pandemia vai acabar, porque eu sei que Deus está no controle da minha vida. Então, a única preocupação que eu tenho que ter é o que o Senhor quer que eu faça agora, hoje, aqui. Quem eu posso ajudar, quem eu posso servir, quem eu posso socorrer. E para de olhar para o próprio umbigo. Esse sistema maligno também fala para a gente que a gente tem que cuidar bem da gente. E tem mesmo, gente. A própria palavra de Deus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. É isso mesmo, se você não estiver curada, restaurada, como é que você vai querer ajudar outro? Ok, mas cuidado com as meias verdades. É verdade que a gente tem que se cuidar, deixar Deus curar, deixar Deus restaurar? Claro que é. E aí é transbordar. Mas o que parece ser um remédio, quando você olha assim rapidamente, o que transforma o remédio em veneno? A quantidade. Não é? Se você toma a dose certa de remédio, te cura. Se você toma demais, te mata. Não é assim? Determinados remédios, se você tomar demais, te mata. E é isso que está acontecendo com essa geração. A gente está tão preocupado com as nossas dores, com o nosso sofrimento, com o que eu perdi, com o que Deus está me devendo, a promessa que ainda não cumpriu. Que aí a gente não abre para acolher, para cuidar, para chorar junto, para ajudar a outra. Nós não fomos geradas para viver só para nós mesmas. Nós não fomos geradas para pensarmos só nos nossos interesses. O egoísmo e o individualismo está deformando o nosso propósito em Deus. O diabo não é óbvio, gente. Ele usa um discurso que parece verdade. Ele usou a própria palavra para tentar Jesus. Mas aos seus anjos dará ordem ao seu respeito? Pode pular. E Jesus veio com a verdade sem distorção. Mas a palavra também diz, não tentarás o Senhor teu Deus.
O diabo usa uma ideia que parece legítima, que parece, olha, até as libélulas vieram participar, gente. Usa uma ideia legítima. Você tem que cuidar de si mesma. Você tem que se cuidar. E aí, os nossos púlpitos viraram consultórios de autoajuda. E eu não tenho nada contra coaches e contra psicólogos. Muito pelo contrário, são parceiros maravilhosos. Cada um no seu lugar. Cada um no seu quadrado. Quando você começa a ministrar uma mensagem de autoajuda em detrimento do Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para libertar o homem, você está deformando o propósito de Deus na vida das mulheres. Não é autoajuda não, gente, é a ajuda do alto. É o Senhor ter misericórdia de nós, é o Senhor ajustar a nossa armadura, é o Senhor nos fazer chegar no nosso propósito. Mas é tão mais gostoso a gente ouvir uma palavra que fala assim: diga para sua irmã, você é poderosa, você é linda, você é maravilhosa. Se falar isso para mim, eu falo assim, já sei. Jesus já me contou isso lá no meu secreto. E não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele em mim. A esperança da glória. Eu em mim mesma, eu não tenho capacidade. Eu em mim mesma não posso alcançar os objetivos. Eu não tenho força em mim mesma para cumprir os mandamentos de Deus. Mas cheia do Espírito Santo, eu vou romper lugares onde eu nem imagino. Então para de negociar, minha linda. Para de negociar a verdade de Deus com anestésicos temporários. Você vem na conferência, você recebe um tanto de palavra te empoderando, você é lindo, você pode, você vai, yeah, você sai, chega na quarta-feira, você está, Porque só o Evangelho é poder de Deus para libertar o homem. Mudar a nossa configuração, a nossa mentalidade, fazer a gente se ver como Deus nos vê. Nos sentirmos amadas e recebermos esse amor, não por nosso mérito, mas pela graça. E não uma graça que me habilita a pecar, que me facilita a pecar, uma graça que me habilita a vencer o pecado, a vencer o velho homem todos os dias. E aí você vai poder fazer o que Deus quer que você faça. O que você está fazendo hoje, para facilitar a vida, para facilitar o rompimento da vida, como as parteiras faziam? O que você está fazendo hoje, na vida das outras pessoas, que está aliviando o fardo, que está fazendo romper a vida, e que está detendo a morte? Não, aqui você não vai entrar a morte, porque eu cheguei primeiro. Aqui o decreto de morte não vai ser cumprido. Aqui a vontade de Faraó não vai ser cumprida. As minhas mãos não foram feitas para o assassinato. As minhas mãos foram feitas para trazer a luz, não para trazer as trevas, a morte e a destruição. Nós precisamos de agir hoje, meninas, na nossa vida prática. Às vezes você fala assim, Helena, mas tudo bem. É por isso que eu trouxe duas mulheres com ofício vulgar. Vulgar, quando eu falo, é comum, ordinário, comum. Parteira. Naquela época, muito comum, parteira. Era um ofício que era passado de mãe para filha. Não precisava de uma universidade para formar a parteira. Era um ofício necessário, importante, mas que era passado de uma geração para outra geração. Uma mulher ensinava a outra mulher. E hoje nós estamos cheios de diplomas nas mãos, mas vazias na nossa feminilidade, na nossa capacidade de ajudar outra mulher a romper, de ajudar outra pessoa a vencer, de olhar para a necessidade de um filho, perceber a necessidade de um filho dentro de casa e entrar como guardiã do seu lar, impedindo Satanás de ceifar a vida daquele filho. Uma intercessora do marido que Deus quer salvar. Uma mulher que se levanta como um socorro no seu bairro. Quando tem um BO lá na sua rua, será que é na sua casa que eles vão para ajudar? Para buscar ajuda?
Será que as pessoas têm ido até você para chegar o dedo na sua cara e falar, você é ridícula? Sua crente chata? Ou será que em você que as pessoas vão quando a coisa está feia? Pelo amor de Deus, fulano, ora por mim. Mesmo que seja aquele que debocha de você, ah lá, fulana vai orar, hein? Ora aí para nós, fulana. Aí quando a coisa estreita, é na fulana que o outro vai. Ô fulano, ora aí. Será que você tem sido a parteira desse tempo? Gente, tem um bebê atravessado aí. Tem algo que Deus quer trazer à luz e que Satanás não quer que venha à luz. Tem um avivamento para nascer. Um grande avivamento que vai preceder a volta de Jesus. E quando eu falo de avivamento, eu não falo de barulho. Eu não falo de igrejas lotadas, eu falo de gente arrependida de pecado, gente sendo visitada no estacionamento, gente sendo visitada dentro da balada, gente sendo visitada nos botecos, gente que tem convicção de pecado e se arrepende e procura uma igreja, pelo amor de Deus, gente que não precisa de apelo, que já vem correndo para frente e fala, eu quero que Jesus entre na minha vida. Isso é avivamento, e é isso, é disso que eu estou com sede, é disso que eu estou com fome, é disso que eu estou com urgência. O que eu realmente quero, eu não encontro nesse mundo. Esse mundo é maravilhoso, Deus nos deu coisas lindas aqui para a gente desfrutar. É do agrado do Senhor que nós, como filhos de Deus, desfrutemos das coisas lindas que Ele criou nessa terra. Da nossa família, do nosso marido, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, da comunidade de fé em que nós congregamos. Mas isso não é suficiente. Eu quero o reino de Jesus sobre a terra. Eu quero a justiça estabelecida na terra. Eu quero justiça para todos, não só para mim. A gente está tão no modelo de Faraó, tão programada no modelo de Faraó, que a gente quer que Jesus volte logo para arrebatar a igreja e que o resto queime. Eu já ouvi crente falando isso. Ora vem, Senhor Jesus, leva a gente mesmo que o resto queima. Sabe o espírito da vingança? Tá rindo de mim, né? Você vai ver, você vai queimar no inferno. Isso nunca deveria sair da boca de um filho de Deus, porque o inferno não foi construído para os seres humanos, o inferno foi construído para Satanás, e ele está arrastando para lá quantos ele pode, daqueles que foram feitos para serem filhos de Deus. Não há alegria nenhuma no coração de Deus, pela morte de um ímpio, pela perdição eterna. Recentemente eu vi um senhor falando, não sei o nome dele, não sei quando é que foi, mas um profeta entregando uma palavra, e ele falou que via Jesus, e Deus falando assim, eu vou executar o juízo, e ele falando, e Jesus na frente de Deus Pai falando assim, só mais um ano, Pai, dá mais um ano. E hoje nós estamos sendo assaltadas por um pensamento assim, não é problema meu, já estou salvo, eu e a minha casa já cremos que Jesus volte logo. E é bom mesmo que todo mundo que está debochando de mim aí, vai queimar no inferno, aí eu que vou rir. E essa não é uma mentalidade do reino. Isso mostra o quanto nós estamos voltadas só para nós mesmas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu. Porque Jesus nos amou, Ele deu a sua própria vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Elas não vão nos deter, elas não são os nossos ídolos. Minha casa não é meu ídolo, meus filhos não são meus ídolos, meu marido não é meu ídolo, meu carro não é meu ídolo, meu emprego não é meu ídolo, meu ministério não é meu ídolo. Isso tudo que eu falei aqui tem prazo de validade, é temporário. Mas o que eu tenho em Deus é eterno. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha para as coisas do alto e não para as coisas terrenas. A mulher de Provérbios que se ri do dia futuro é aquela que sabe onde está a sua esperança. Para quem ela constrói? Para quem que ela vive? Qual é o seu propósito? Do futuro Deus cuida. Eu quero cuidar aqui hoje. O que é para eu fazer hoje, Deus? Quem é para eu abençoar hoje, Deus? Por quem eu tenho que orar hoje, Deus?
E à medida que nós fazemos isso, nós vamos sendo libertas e curadas. Eu sempre cito isso porque me surpreendeu muito. Recentemente, eu tive essa notícia, deve ter uns 3 anos. De um estudo de um grupo de psicólogos. Eles cuidavam de um grupo de pessoas que parou de responder ao tratamento químico para a depressão. Então, os remédios pararam de fazer efeito. E esse grupo de psicólogos, então, resolveram fazer um teste. Eles pegaram aquele grupo de pessoas para um estudo, para uma observação. E levaram aquelas pessoas para servir. Servir sopão debaixo dos viadutos, visitar asilos, visitar pessoas em vulnerabilidade, hospitais. E eles fizeram um grupo, tipo assim, uma força-tarefa para ajudar os outros, para ajudar o próximo. Resultado da pesquisa de observação. Todos os pacientes foram curados da depressão. Sem remédio. Por quê? Porque esse é o nosso DNA. Esse é o nosso propósito. A gente não pode viver só pra gente, que a gente adoece. A gente se torna egoísta, mesquinho, safado, corrupto, quando a gente pensa só na gente. Mas enquanto a gente cuida do outro, nós também vamos sendo curados. E o prumo que Jesus colocou pra gente, o padrão que ele colocou pra gente foi: como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Jesus não amou a mulher adúltera quando ela já não pecava mais. Jesus não amou Zaqueu só depois que ele saiu restituindo tudo que ele tinha roubado. Jesus não amou Judas só até o momento que ele traiu. Quando Judas estava vindo trair Jesus falou assim: aqui vens, amigo. Jesus amou Judas até o fim. Eu amo porque é o meu DNA, não porque o outro é amável. Eu não era digna de amor quando Jesus me amou. E ainda não sou. É graça. Favor que não mereço. E é nesse modelo que o Senhor chamou a gente para caminhar, meninas. Amar o próximo. Como Jesus nos amou. E quando nós entramos nessa forma, e nessa forma de pensamento, não pensar só nos meus interesses, a gente se torna uma Cifrá e uma Puá. Se elas pensassem bem no interesse delas, elas iam obedecer caladinha, para que a cabeça delas não rolasse. Mas elas se colocaram entre a vida e a morte, disseram para a morte: não. E isso permitiu que o povo continuasse crescendo. Isso permitiu que Moisés viesse. Nem as parteiras, nem o Nilo foi capaz de deter o plano de Deus. E o texto diz, finalmente, que Deus abençoou aquelas parteiras. Não é isso que o texto diz? Vamos lá, vamos conferir de novo, lá no final. Deus, verso 20. Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Enquanto você defende a causa do outro, Deus abençoa a sua causa. Enquanto você trabalha voluntariamente, amorosamente, genuinamente, esquece do que Deus tem que fazer por você. Não é barganha não, gente. Isso não é barganha. É fé. Tem coisas que eu não vi acontecendo na minha vida, mas eu não estou nem um pouco preocupada. Porque Deus tem o comando de tudo. Basta uma ordem dele. E tudo muda. Eu não conheço o tempo e as estações, mas Ele conhece o tempo e as estações. Então eu vou fazendo o que Ele me mandou fazer. O que é trabalho meu, eu vou fazer com todo o meu amor. O que é trabalho dele, só Ele pode. Então eu não vou ficar fiscalizando Deus. E aí Deus, estou cuidando dessa família, hein? Põe na minha conta, hein? Não. Quem realmente entendeu, essas parteiras, elas não estavam esperando ser abençoadas por Deus, não. Elas só fizeram o que devia ser feito.
Elas se negaram a concordar com a impiedade. Elas se negaram a ser parceiras do assassinato. Elas se negaram a ir contra o próprio chamado, de em vez de trazer vida, trazer morte. Elas se negaram a trazer morte. Eu trago a vida, eu não trago a morte. É isso que o Senhor quer de nós. Feche os seus olhos. Às vezes, nós somos tentadas a fazermos barganha com Deus. E nós acreditamos equivocadamente que Deus está nos devendo alguma coisa. Mas, Senhor, por que meu filho está desviado? Senhor, por que a viuvez chegou na minha casa, na minha tenda? Senhor, por que meu marido me traiu? Como é que o Senhor permitiu isso, Senhor? E, gente, a gente tem uma reação assim, imediata. É humano. Eu tenho cá para mim, sabe, que Deus já dá os descontos para a gente. O Espírito Santo fica lá intercedendo por nós, o tempo todo. Então a gente tem uma reação assim: Deus, por que comigo? Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Isso é natural. Mas não é natural você entrar numa cova de ressentimento contra Deus. Porque se você está viva aí hoje, é porque Deus está te dando vida. Se você tem fôlego, Deus te dá todos os dias. Todos os dias Ele renova as misericórdias dEle sobre você. Você não merecia absolutamente nada, estava morta nos seus delitos e nos seus pecados, e Deus moeu o seu próprio Filho para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. E vida em abundância não significa ausência de problemas, significa que você vai sobreviver e Deus vai ainda reaproveitar a sua luta para abençoar outras pessoas. Que você será fortalecida. Sabe aquele ditado popular que diz: o que não me mata me fortalece? É exatamente. Já que nós somos eternas, imortais, porque estamos em Cristo, e se morremos para o Senhor, morremos, somos do Senhor, então Deus não vai desperdiçar nada. Mas às vezes você chegou nessa conferência sem nem ter noção de que você está com ressentimento de Deus. De vez em quando fica assim no seu coração: oh Deus, mas e aí? E a minha promessa? E a vitória, Senhor, que o Senhor falou? Isso tudo que está acontecendo, Senhor, ao meu redor. Por quê? A gente pergunta, mas por que comigo? Por que não com você? Tanta gente passa pela mesma coisa. Para que a gente gere vida, para que nós sejamos facilitadoras, para que a vida rompa. Só Deus dá vida para aquele bebê que está para nascer. Se ele vai nascer ou se ele vai morrer, o desígnio é de Deus. O fôlego de vida, o mistério da vida, da criança sendo entretecida. O salmista diz: o Senhor me viu informe ainda no ventre da minha mãe, o Senhor me teceu. Nós somos apenas facilitadoras, nós somos só parteiras. Mas Deus quer encontrar, cifrar e puar nessa geração. Claras como a luz, esplêndidas. Mulheres que não se conformam com a morte, mulheres que não obedecem à morte. E quando eu falo morte, gente, eu não estou falando da morte do corpo, não. Eu estou falando da morte eterna. Eu estou falando do pecado, da destruição que o pecado traz, caminhos de morte, degradação, distanciamento de Deus, inferno. Inferno que muitas vezes acontece em vida. Tem gente que vive aqui nesse planeta em vida. Tem gente que está vivendo um verdadeiro inferno.
Deus quer fazer de você, mulher, solução, alívio, refrigério, parteira que profetiza vida, parteira que fala, não, morte, chega, aqui já deu, você não vai entrar. O sistema de Faraó não vai. Eu vou agradar a Deus. Eu vou fazer o que deve ser feito. E nesse sistema, cada uma de vocês aqui, Deus vai convocar para uma frente. Não pense você que o reino é feito de plataformas e microfones. O reino é feito onde a câmera não está. Onde o YouTube não vê. Fique de pé no seu lugar. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, renova-nos. Renova-nos, Senhor. Eu já não quero ser igual. Muda minha mente, Senhor. Quebra o sofisma, a mentira que vem disfarçada como se fosse uma verdade. Tira as escamas dos meus olhos, os tapões dos ouvidos, para eu discernir o espírito do engano, que parece legítimo, parece verdade, mas está me atrofiando como cristã, como filha de Deus, como mulher de Deus. Será que a gente pode fazer essa oração? Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Precisamos do Senhor, Deus. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Enche-nos de Ti, Senhor, até transbordar. Quebra os sofismas, Deus, na nossa mente. Que as ordens de Faraó, os comandos de Faraó, sejam destruídos pela verdade. Nos fortalece, Senhor, para que a gente faça o que devemos fazer e não o que é mais conveniente, ou mais fácil, ou mais cômodo. Ajuda-nos, Senhor. Muda a nossa maneira de pensar. E que esse novo jeito de pensar transforme as nossas escolhas, as nossas atitudes dentro de casa. Que sejamos como Sifrá e Puá, mulheres facilitadoras da vida, da saúde, dos princípios, do começo. Ó Deus, nos ajuda. Que a luz brilhe, que o esplendor do Senhor se reflita em cada uma de nós e através de cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.